incrível que pareça, o primeiro passo para você ir para a Bolsa de Valores é um momento antes, né? Então, você ter a sua reserva de emergência, e aqui, impreterivelmente, a gente chama a renda fixa de perda fixa, viu, Fran? Impreterivelmente na renda fixa, a sua reserva de emergência. Por quê? Recurso de Bolsa de Valores, se você vai precisar desse recurso, no mínimo pelos próximos 5 anos, não é recomendável que você vá para a Bolsa, tá? Porque é renda variável, você não vai ter a certeza, se você precisar no meio do caminho destes recursos, você pode meter os pés pelas mãos e vender as suas ações com prejuízo, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Reserve um montante mensal, como se você fosse contribuir para uma previdência privada, para um fundo de previdência. Muita gente Então, contribui, antes de né? 5 anos, não entra na Bolsa, pelo método Barsi? Não, tá. Não. É longo prazo na veia. Por que 5 anos? É com 5 anos que você começa a ver essa bola de neve dos juros compostos. Então, os primeiros meses é uma tristeza. Cai assim, centavos, R$1 na sua conta de dividendos. Você fica triste, porque será que eu estou no caminho certo? Conforme você vai reinvestindo, não só os dividendos, mas também tem essa frequência do aporte mensal, que é extremamente importante. Frequência no longo tempo é mais importante do que o valor financeiro inicial em si, tá? Justamente por essa questão do juro composto. O tempo, pessoal, é o único fator exponencial na equação de juros compostos. O N fica lá em cima do parênteses, né? Então, o tempo, você tem que usar ele a seu favor, tá? Então, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, se você pensa em carteira previdenciária, logo, você assume que um dos pilares principais, o risco que você precisa mitigar, é de que as empresas que você vai investir vão estar sobrevivendo lá daqui a 20, 30 anos, né? Pelo menos no mínimo 10 anos ela tem que estar lá, ainda gerando dividendo para você. E vocês defendem então, sempre a mesma empresa, Lou? Ou você vai, o método Barsi vai analisando balanço, vai sentindo como é que vai se transformando essa empresa ao longo do tempo, olhando não é deixar e esquecer, mas deixar, analisar com disciplina e frequência. Como é que funciona essa escolha da empresa? Escolha uma e vá e siga durante 20 anos ou para e analisa? Como é que vocês instruem as pessoas? Então, vamos lá. Depende também do aporte que a pessoa vai fazer por mês, né? Eu investia um pouquinho menos de R$300 por mês. Então, o que eu fazia? Eu investia sempre na Ultrapar, né? Claro que um mês ou outro, às vezes subia muito, eu guardava ali, aí eu comprava de novo o que ficou guardado, tá? Eu fiz isso por pelo menos uns 3, 4 anos na mesma empresa. Até que depois eu comecei a trabalhar, a fazer estágio, então consegui investir um pouquinho mais. Aí eu já consegui diversificar, né? Essa é uma pergunta muito comum, porque as pessoas, geralmente, o que se ensina, o que se fala por aí, não, pega R$300, divide em 10 empresas, compra o que tiver mais barato. A gente não faz isso, tá? Por quê? Porque o que vai fazer diferença no método Barsi? Você vai viver lá na frente da renda dos seus dividendos. Os dividendos são pagos em função da quantidade de ações que você tem, não em função do valor financeiro que você aportou. Então, se a gente conseguir comprar o maior número de ações de poucas empresas, esse é o cenário ideal. Até pelo menos formar um lote padrão. Isso, exatamente. Vai comprando, vai formando um lotezinho padrão, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão chegando aí na Bolsa, mais de 50% investem até R$2.000 por mês. Então, o ideal é que você vá aportando, pelo menos que você consiga juntar um lote padrão, e aos poucos você vai diversificando conforme o preço. Se o preço dessa ação subir muito, você vai e olha para o outro lado. Por que isso, né, Fran? Porque a gente fala justamente que você precisa acompanhar a empresa que você está se tornando sócio de alguém. Você vai ter condições ou vai ter conhecimento técnico suficiente para entender o balanço de 10 empresas e acompanhar isso? Eu duvido, né? Pelo menos sozinho, você vai precisar de uma ajuda, enfim, de uma assessoria, de assinar alguma casa de análise, algum relatório de análise, enfim, para tentar te ajudar nessa jornada. Quanto menos custos você conseguir aliar isso, melhor, né? Então, eu lá, desde a adolescência, já fui me habituando com o balanço da Ultrapar. Meu pai me ajudava, obviamente. Olha que legal, isso aqui aumentou, isso aqui caiu. Então, esse acompanhamento ele é muito importante para que você entenda. Se esse investimento tem que estar vivo daqui 20, 30 anos, você não pode simplesmente esquecer
largar e não acompanhar isso, porque pode ter alguma mudança significativa no meio desse caminho, né? E aí você pode sim também perder dinheiro. Perfeito. E quais os setores hoje que estão no seu radar? Assim, porque a gente já viu algumas declarações, principalmente do seu pai, enfim, de que varejo não, mas agora a economia está aí com um processo inflacionário um pouco mais apurado, taxa de juros menor da história. Conta pra gente quais são os setores que vocês mais estão apostando agora, neste momento de tanta instabilidade econômica. Legal. A gente tem um jargãozinho lá no Ações Garantem, que é para vocês não esquecerem, para vocês conseguirem fixar bem quais são os setores, enfim, que a gente considera a prova de balas, vamos dizer assim. São setores considerados perenes, tá? Então, são 5 setores principais que não podem faltar na nossa carteira, tá? É o BEST, bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. São os 5 setores que basicamente a gente prioriza, tá? Aqui um alerta. Não é simplesmente a empresa tá nesse setor que você pode comprar de olho fechado. Não. Você primeiro, é para você fazer um filtro, né? A bolsa tem mais de 400 empresas listadas. Por onde eu começo? Vou analisar uma por uma? Não. Priorize esses setores para você já ir se familiarizando, até porque são setores muito presentes no nosso dia a dia. Você sai para viajar, quando você volta, tem o boleto do seguro do seu carro esperando, o boleto do cartão de crédito é inevitável, o boleto da conta de luz, o boleto da conta de água e assim por diante. Então é fácil de você se identificar e de você tangibilizar, poxa, a bolsa de valores faz parte do meu dia a dia, né? Quer dizer, eu saí, voltei e eu vou ter que pagar essa conta, ou seja, a empresa continuou ganhando receita comigo, mesmo eu não utilizando esses serviços, né? Ou utilizando menos, enfim, elas continuam ganhando receita comigo. Então, é basicamente esse o primeiro conceito, o conceito básico de tipos de empresas que a gente procura. E aí sim, feito esse filtro, você vai vendo, poxa, como que é a governança dessa empresa, quem são os gestores, qual que é a política de dividendos, né? E aí sim, por fim, através dos dividendos, a gente faz um cálculo que se chama preço-teto, tá? A gente coloca um teto máximo de 6%, tá? Mínimo de 6%, perdão. Ou seja, se a empresa pagar menos de 6%, neste momento ela não me interessa, né? Por que que isso fica fácil de você ali estabelecer um parâmetro entre caro ou barato? A gente acaba criando um preço, uma espécie de margem de segurança, tá? Então, o que que eu faço? A gente projeta o dividendo do ano, do exercício, por exemplo, de 2020. Vou dar um exemplo que agora saiu no meu artigo de hoje. Taesa, a gente projeta um dividendo por ação de mais ou menos R$ 2,39 no exercício de 2020. Você dividindo por 6%, daria um preço teto de R$ 39,90. Ela custa R$ 28,50 hoje na bolsa. Então, quer dizer, você tem aí R$ 11 de gordura, ou seja, ela paga muito mais do que 6%, que é o nosso mínimo estabelecido. Então, você tem uma margem de segurança aí relativamente saudável para você investir numa empresa como a Taesa, que é uma transmissora de energia que se encaixa num desses segmentos que eu acabei de falar para vocês. Então, é uma métrica super simples, tá? E viável para todos os investidores porque ela é democrática, Fran. Ela é super democrática. Se você não consegue projetar, você pode pegar a média dos últimos 5 anos, o que essa empresa pagou de dividendo por ano, divide por esses 6% e pronto, você achou ali um máximo do que você poderia pagar por essa ação.